e nós vamos, é claro, trazer todo o assunto que a gente trabalha no consultório e muita coisa do que a gente já ouviu aqui hoje a respeito de crenças. Vamos comentar um pouco a respeito dos traumas também, mas eu e a Luciana vamos pedir para vocês agora, a gente vai fazer uma dinâmica para quebrar um pouco esse movimento que a gente estava aqui, de estar todo mundo muito sentado, quietinho, né, certinho aqui. Então, não será aquela dinâmica de todo mundo se abraçar dentro das empresas e sair chorando, como existe aí um mito a respeito dos psicólogos, né? Mas nós faremos alguma coisa de diferente para descontrair um pouquinho, porque o assunto que a gente vai trazer depois, ele é um pouquinho mais técnico, tá? Então, vamos começar. Luciana, você quer começar? Pode ser? Pode ser. Boa tarde a todos. Quem está online também, boa tarde. Bom, é o seguinte, gente. A gente vai falar para vocês algumas frases que todo mundo aqui já ouviu. São frases que representam crenças populares, tá? E a brincadeira é assim. Quem já se identificou alguma vez com essa frase ou sente que essa frase é uma crença de fundo na sua vida, se levanta, tá bom? A gente vai ficar em pé porque a gente se identifica com toda. Vamos lá, então. Primeira frase. Deus ajuda quem cedo madruga. Nossa, povo aqui acorda cedo, hein? Por que tu não levantou, meu amor? Quem tudo... Só um pouquinho, senta. Isso. É para poder mexer bastante, tá, gente? Porque depois a gente vai entrar num assunto mais denso, né? Porque até agora foi uma coisa mais light e tal, e a gente vai... Quem tudo quer, tudo perde. Só a Joy? Próxima frase. Essa é bem popular. Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Pode sentar. Então, vamos mais uma. Dinheiro não dá em árvore. Gente, essa eu ouvi a minha infância inteira. Meu pai dizia, dinheiro não dá em árvore. Pode sentar. Deu, pessoal. Era só para vocês se mexerem um pouquinho, ficarem ligadas, prestarem bastante atenção, porque agora a gente vai entrar assim na teoria, tá bom? Então, tá, gente. Eu vou aproveitar aqui que a gente ouviu também a fala da Rejane, né, a respeito da descrição, né, nossa. E como a gente não tem esse costume, que bom que você ressaltou isso, a gente também vai fazer a nossa descrição, né, para as pessoas que possam em casa também estar acompanhando e ter uma noção de como a gente é, né? Então, eu sou uma pessoa de estatura média, 1,63 m, né, tenho cabelo castanho e mais um pouco grisalho. No momento, ele está preso com um coque. Eu uso óculos. Eu sou carioca, por isso que eu tenho um sotaque um pouquinho diferente também, né? Apesar de já morar aqui na ilha há muito tempo, mas ainda não peguei o linguajar do ilhéu, né? Estou hoje com um vestido verde, um verde mais escuro, com um chale agora no momento, porque, como eu disse, eu sou carioca, já estou com frio, e um escarpão preto, tá? Então, essa é mais ou menos a minha descrição aqui. Eu vou deixar a Luciana fazer a descrição dela para depois eu começar. Eu sou Luciana, também tenho estatura mediana, 1,65 m, sou cabelos castanhos, meu cabelo está preso no rabo de cavalo, tenho a pele clara, os olhos castanhos, estou usando uma camisa branca e um paletó verde musgo. E atrás de nós, o cenário da Lagoa da Conceição. Joia, então. Gente, hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do nosso trabalho, que a gente vai falar sobre traumas, crenças, né, e a capacidade de autorrealização. Quando a gente fala exatamente desses dois temas, a gente traz muita coisa que a gente recebe no consultório e que a gente ouve de uma forma geral das pessoas que estão à nossa volta também, tá? Então, só para completar a minha apresentação aqui, né, eu sou psicóloga, sou formada aqui pela Universidade Federal de Santa Catarina desde 94, e em 2006, quando eu terminei meu doutorado, eu fui para a França e tive a oportunidade de conhecer uma abordagem nova que se chama a psicogenealogia.
Essa abordagem tem um nome muito estranho, né? Porque que é psicogenealogia? Muita gente brinca com psicoginecologia e etc. e tal, né? Sai muita piada a respeito desse nome. A psicogenealogia ela é uma abordagem que trabalha resgatando a história dos nossos antepassados, né? Buscando identificar justamente os traumas, as dificuldades que a gente tem hoje, os bloqueios que a gente tem, relacionando com a história de vida desses antepassados, de situações que eles não conseguiram resolver, de traumas que ficaram na vida deles, de desejos, sonhos que eles não conseguiram realizar. E que a gente hoje, em muitas das situações que a gente vive hoje, a gente não consegue avançar e ir além em função dessas histórias, tá? Então, a psicogenealogia se propõe a olhar, a investigar essa história familiar, né? Como é que isso começou, né? Como é que essa abordagem se desenvolveu? Ela veio de uma psicóloga francesa, né, do estudo de uma psicóloga francesa que se chama Anne-Anse Lange-Steinberg. Eu gosto muito de falar nela, né? Ela já faleceu faz mais ou menos uns 2 ou 3 anos, uns 3 anos, com praticamente 99 anos ela faleceu, né? E eu digo que eu gosto muito de falar porque é uma mulher, justamente para reconhecer esse papel da mulher também, né? E ela teve um percurso acadêmico muito grande e, a partir do trabalho clínico dela, ela observou várias repetições que aconteciam na vida das pessoas, né? E, trabalhando no hospital de Nice, junto com os estudantes universitários lá da universidade, ela identificou que vários dos seus pacientes davam entrada no hospital no mesmo dia que um familiar dele já tinha dado entrada. E também faziam, às vezes, o mesmo tipo de câncer que esse familiar também já tinha feito. Então, vamos supor, a mãe teve um câncer na idade de 40 anos, a filha entrava no hospital na idade de 40 anos também, às vezes, com o mesmo tipo de câncer. Então, essas repetições chamaram muito a atenção e foi a partir daí que ela começou a investigar a história familiar e saber até que ponto essas histórias influenciavam outras situações na vida da pessoa, sem ser somente na questão das doenças, né? E, junto com esses estudantes universitários, ela começou a desenvolver esse estudo e, a partir daí, ela deu o nome de psicogenealogia. E ela utiliza a árvore genealógica, que é para fazer justamente o levantamento dessas gerações, né? Da pré-geração atual da pessoa, da geração dos pais, dos avós e dos bisavós e assim por diante. E, a partir desse estudo, ela foi identificando que realmente não eram só as situações de doença, mas existiam várias outras situações que se repetiam na vida das pessoas. Então, essa árvore ela usou muito com o nome de genossociograma, que é o instrumento que a gente trabalha na psicogenealogia, que a gente desenvolve para fazer esse estudo, para fazer essa análise, né? Então, só para vocês terem uma noção mais ou menos de como essas repetições acontecem, eu vou trazer um fato que foi bastante comentado na mídia agora há pouco tempo, que foi a morte do Paulo Gustavo, né? Ele faleceu no dia 4 de maio, às 21h12, né? E, nesse momento, a mãe dele lembrou que foi exatamente o mesmo dia que ele começou a carreira dele de artista, né? E, nesse início, se deu exatamente no mesmo dia e no mesmo horário, ou seja, uma data que era significativa para ele se tornou significativa para a família e que ele fecha exatamente com um acontecimento que era marcante e importante na vida dele. Tá? Então, esse é um exemplo do que eu tenho para trazer em termos de repetições. Eu vou correr um pouquinho aqui com a questão do tempo, porque eu tenho que fazer uma introdução ainda para a Lua aqui, né? Então, essas repetições, elas chamaram muito a atenção. Mas eu vou fazer um recorte dessa abordagem da psicogenealogia, trabalhando com o nosso projeto Sentido Gestacional. O que significa isso, né? É o período que envolve os nossos 27 meses, ou seja, 9 meses antes da nossa concepção,
9 meses de gestação e 9 meses após o nosso nascimento. Isso dá 27 meses. E o que acontece nesses 27 meses vão se reproduzir na vida da gente no futuro. E pode ser em situações de bloqueios, de facilidades, enfim, muita coisa que a gente vai reproduzir desse ciclo. A primeira fase, que é essa fase de projeto, que seria esses 9 meses antes da concepção, a gente chama de projeto e ela vem carregada da energia paterna, né, da energia do pai, e a do meio, que seria a gestação, vem tanto do pai como da mãe. E depois do nascimento vem a parte da criança junto com a mãe, né, porque está muito mais envolvida com ela nesse período, nesses 9 meses. Tá? Então, todos os acontecimentos que envolvem essa fase fazem sentido na nossa vida, inclusive os momentos históricos que a gente passa. A situação de pandemia nossa agora é um exemplo desse que vai contar na história de todo mundo que está sendo gestado nesse período. Né? Eu não vou aprofundar mais aqui, depois eu vou ter tempo de completar, e a Luciana vai dar continuidade, que ela vai trazer os exemplos a respeito desse período também. Tá? Bom, então vou me apresentar primeiramente. Meu nome é Luciana Boing e o meu trabalho é ajudar, meu propósito, na verdade, é ajudar as pessoas que me procuram a reduzirem o seu sofrimento emocional, utilizando abordagens que a gente chama de terapias de reprocessamento cerebral. Essas abordagens, as que eu utilizo, se chamam EMDR e Brain Spotting. Vou falar um pouquinho de cada uma delas. Elas são terapias de reprocessamento cerebral que utilizam estímulos cerebrais para reprocessar memórias. O MDR foi desenvolvido na década de 80, também por uma mulher, a Francine Shapiro, uma norte-americana, que, quando estava caminhando, ela descobriu, por acaso, quando ela caminhava num parque, que os movimentos espontâneos que ela fazia com os olhos faziam com que houvesse uma mudança no padrão de pensamentos dela. Ela estava com pensamentos negativos, perturbadores, e, de repente, ela percebeu que esse movimento dos olhos espontâneo fez com que esses pensamentos se tornassem mais agradáveis. A partir daí, ela começou a fazer pesquisas em relação a isso. Ela era uma psicóloga, ela faleceu há 2 anos, neurocientista. Começou a pesquisar e aplicar essa técnica que ela desenvolveu com pacientes que eram ex-combatentes da Guerra do Vietnã. E começou a ter resultados muito impressionantes com essas pessoas que eram muito traumatizadas. E, a partir daí, então, ela desenvolveu a técnica. Já o Brain Spotting foi desenvolvido na década de 90 por um terapeuta MDR. E ele estava trabalhando com uma cliente no consultório. De repente, ele percebeu, enquanto ela fazia esse movimento com os olhos, que os olhos dela pararam num determinado ponto e ela ficou olhando por vários minutos naquela direção. Depois que ela passou por essa experiência, ela resolveu o grande trauma que ela tinha buscado a terapia para resolver. Essa paciente era uma ginasta olímpica, e ela não vinha conseguindo, aliás, ela nunca havia conseguido realizar com perfeição o salto triplo. E, a partir do dia seguinte, ela passou a realizar com perfeição. Então, essas são as 2 técnicas com as quais eu trabalho. E eu vou começar falando sobre traumas. Antes de trazer o conceito, o que são os traumas, eu gostaria de trazer um exemplo que tem muito a ver com isso que a Mônica colocou. Na verdade, o trabalho da Mônica e o meu são muito complementares, a gente, inclusive, encaminha pacientes uma para a outra. Bom, eu tive uma cliente que ela trouxe recentemente ela trouxe para a terapia a necessidade de trabalhar o seu pânico de avião. Essa cliente, de meia idade, é uma pessoa muito bem-sucedida, mas que poderia ser muito melhor sucedida se ela pudesse voar e viajar com frequência. Mas ela não fazia isso porque ela tinha um pânico de avião. Apesar desse pânico, durante a vida dela, ela viajou muito de avião. E algumas vezes ela desistiu das viagens, tanto de lazer como de trabalho, na porta do avião, perdendo a viagem. Mas ela foi lidando com esse pânico da forma como dava.
com bastante sofrimento, mas foi fazendo o que tinha que fazer. Passou por várias situações muito traumáticas, inclusive, para o azar dela, ela esteve em 2004 na Tailândia, na época que teve aquele tsunami, ela estava lá, e isso só fez com que esse pânico, que esse trauma dela aumentasse. Quando ela me procurou, ela falou o seguinte: Lu, eu tenho uma viagem marcada para daqui a 4 meses, eu gostaria muito de ir nessa viagem, mas eu tenho pavor de viajar de avião, mas eu quero saber o que tu pode fazer por mim nesse tempo. Daí eu pensei, bom, eu sou psicóloga, mas não faço milagre, mas vamos lá, né? Pensei comigo, bom, vou fazer uma anamnese. A anamnese na psicologia clínica é uma entrevista muito profunda, com muitas perguntas, questionamentos, ela dura, às vezes, 2 sessões. E eu sempre faço isso, né? E na anamnese que eu fiz com ela, logo perguntando sobre os descendentes, enfim, eu fiquei sabendo, eu percebi, né, pelas falas dela, fiquei sabendo que os pais dela, quando a mãe engravidou, foi uma gestação não planejada, eles eram jovens, namorados, e os pais, tanto o pai como a mãe, eram pessoas com um perfil um pouco fóbico, né, um pouco medrosas. A mãe dela, inclusive, também tinha medo de viajar de avião, enfim. Fiquei sabendo disso ali na anamnese. E como a gente tinha pouco tempo, eu propus a ela que nós iniciássemos o nosso trabalho pelo período mais precoce da vida dela, que seriam o período antes da concepção, durante a gestação e os 3 primeiros anos de vida. E foi assim que a gente fez esse trabalho, então, durante 10 sessões somente, porque foi o tempo que a gente conseguiu trabalhar, até porque ela desmarcava a sessão direto, com essa dificuldade que ela tinha de enfrentar o que ela queria enfrentar, né? As defesas estavam ali fazendo ela desmarcar. E após 10 sessões, a gente trabalhou somente esse período, ela fez essa viagem e conseguiu, tanto na ida como na volta, viajar sem nenhuma perturbação. E eu fiquei muito feliz, porque realmente ali a gente trabalhou um trauma transgeracional, que é exatamente o que a Mônica acabou de colocar. E foi por isso que eu trouxe esse exemplo. Bom, para explicar e conceitualizar trauma, todos têm uma ideia do que seja trauma, né? Mas eu vou trazer uma noção um pouquinho mais assim dentro da neurociência, tá? Então, para falar sobre trauma, primeiro eu preciso dizer para vocês o que acontece com o nosso corpo e principalmente com o nosso cérebro. O nosso corpo ele é programado para realização, para autorrealização, que é o tema da nossa palestra. Então, se tudo acontece como deve acontecer, se tudo ocorre da forma prevista e correta e melhor, principalmente antes da gestação, durante a gestação e nos 3 primeiros anos de vida, que são extremamente importantes, nós vamos nascer plenos, com plena capacidade de aprender, de desenvolver nosso potencial ao máximo e fazer tudo que a gente quer fazer. O nosso corpo possui um mecanismo de reservar e receber todas as informações que nós recebemos e organizar dentro do nosso cérebro. Esse mecanismo fisiológico, que funciona sem que a gente faça esforço nenhum, se chama processamento adaptativo da informação, o PAI. Quando nós, durante os primeiros períodos da vida, que são esses que eu coloquei, tá? Temos as nossas necessidades interpessoais negligenciadas, ou se nós passamos continuamente por experiências traumáticas que não são resolvidas, pode acontecer um bloqueio nesse sistema adaptativo da informação, o PAI, que eu falei antes. E quando esse bloqueio acontece, isso pode nos trazer ao longo da vida, quando isso vai se tornando frequente e repetitivo, bloqueios na nossa capacidade de processar aquela informação e armazenar ela adequadamente, de forma que ela fique adaptada dentro do nosso cérebro. E isso, ao longo da vida também, pode resultar em reações disfuncionais, que nós chamamos de sintomas, né? Então, a ansiedade, a depressão, tudo aquilo que a minha cliente passava são sintomas, né?
Quando tudo ocorre bem, a gente, além de nascer com essa capacidade de autorrealização, nós nascemos aptos a sentir exatamente da forma como nós devemos sentir. Ou seja, voltando no exemplo que eu dei, o medo é uma emoção nata. Todos nós nascemos sabendo sentir medo, ninguém precisa ensinar, certo? Porém, no caso de uma pessoa, não diz isso para mim. Enfim, Mônica, desculpa. Gente, vou ter que correr. Tá tão legal, né? Mas enfim. Então, assim, ó, resumindo o que eu falei antes, tá? Quando a gente sente medo de uma coisa que realmente nos ameaça, tá normal. Quando a gente sente medo, mas está tudo bem, é porque está fora do normal, que é o caso da minha cliente. Bom, eu vou pular um pouquinho para falar sobre crenças, tá? E não vou trazer exemplo nenhum, apesar que eu ia trazer, porque senão não vai dar tempo. Agora eu vou ler aqui para vocês o conceito que uma colega minha, que também é psicóloga MDR, escreveu sobre crença, que eu acho que está muito bem escrito, que é o seguinte: a ideia que foi absorvida como real na infância é infinitamente poderosa, pois a ela se dá todo o crédito, tornando a verdade absoluta e perene. A essa máxima damos o nome de crença, que se refere àquilo em que se acreditou sobre si mesmo, sobre a vida, sobre homens, sobre mulheres, sobre amor, sobre dinheiro, sobre valor e tantos outros temas. A crença dentro de cada um de nós se estabelece de forma inconsciente. Por isso, recriamos incessantemente as mesmas questões, as mesmas dores, os mesmos tipos de situações e de pessoas, e vamos revivendo os mesmos sentimentos e resultados ao longo da vida. Então, crenças são aprendizados, elas são como um pano de fundo, elas estão ali sem que a gente tenha noção, muitas vezes. E, se elas são um pano de fundo, elas influenciam tudo o que nós fazemos, as nossas decisões, como nós pensamos, como nós nos colocamos no mundo. Só uma pergunta, esses 5 minutos são só para mim ou para a Mônica também? Só para mim? Para a gente encerrar. Tá ok. Nossa, gente, que difícil a gente correr com tudo, né? Então, nós, dando continuidade ao que ela está falando a respeito das crenças, eu vou trazer só um exemplo para fechar, né, essa ideia, né, de como a gente trabalha com essas crenças, como é que isso impacta para a gente. Porque as crenças para a gente na psicogenealogia é aquilo que a gente traz dos nossos familiares, dos nossos antepassados, já de muito tempo, e que a gente não questiona, e que isso fica como uma verdade na vida da gente, e a gente vai repassando de uma geração para outra sem entender exatamente por quê. Então, há pouco tempo eu tive uma cliente, né, na faixa de idade dos seus 40 anos, e ela veio justamente trabalhar uma questão de relacionamento, e comentando que assim, existia uma grande dificuldade, porque ela já tinha tido o primeiro relacionamento, não tinha dado certo e tal, e a gente começou a investigar na história familiar, e a gente se deparou que lá na geração da avó dela, a avó fugiu porque não queria casar, né? E ela queria casar com uma outra pessoa, e a avó acabou fugindo, mas mesmo assim foi obrigada e casou, né? E aí teve a filha, que no caso seria a mãe dessa cliente, e a mãe dessa cliente também casou com uma pessoa porque tinha que casar, né? Era assim que todo mundo fazia na época. Então, qual era a crença que existia na família dela, né? Casamento não era bom, mas tinha que casar. Né? E essas são algumas das crenças que a gente traz, e se a gente parar para pensar no nosso dia a dia, a gente está carregando uma série de crenças nesse sentido. Tá? Então, a minha mensagem para vocês aqui hoje é de que a gente pode rever, sim, toda a nossa história e transformar o nosso caminho aí. Né? A gente pode modificar, né, como a gente vive hoje. A gente não pode mudar o que ficou lá atrás, no passado, a gente não pode fazer com que essa avó realmente se liberte, case com quem ela queria, mas a gente pode ressignificar isso. Eu não lembro mais exatamente quem aqui falou, acho que foi a Sandra, que comentou alguma coisa a respeito de que ela mesma queria fazer diferente e tal, né? Então, assim, como as nossas avós não tiveram a oportunidade, nós hoje temos de ressignificar muita coisa, tá? E eu vou pedir para a Luciana segurar aqui, que eu vou buscar uma frase só para completar, que eu acho muito significativa aqui, porque o que significa a gente não ir além hoje, né? O que está ligado isso dos nossos antepassados. Só um pouquinho. Enquanto ela busca, eu vou fazer minha propaganda. Gente, assim, ó, tanto a Mônica como eu temos rede social, site também, né, Mônica? Então, Luciana Boing, Mônica Justino. Se quiserem conhecer um pouco mais do nosso trabalho, só nos procurarem lá.
O meu está em nome da Psicogenealogia Brasil. Procurem nas redes sociais Psicogenealogia Brasil. Tá? O que impede de alcançar o próprio brilho é a soma dos sofrimentos vividos nas gerações anteriores. Os desejos não satisfeitos, os problemas não resolvidos, os medos, a incapacidade dos antepassados de se afirmarem como seres autônomos, livres e conscientes das suas ações. É uma terapeuta francesa que se chama Nathalie Chassérieu. Tá? Então, eu deixo para vocês como mensagem final. Vamos procurar alcançar o nosso brilho e ressignificar esse caminho.